Querida e amada Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Eu vou estar aqui trazendo uma breve reflexão sobre a mensagem de ontem. Ontem nós falamos sobre alguns tópicos muito importantes, verdades espirituais que vão nortear esse nosso início de caminhada, esse nosso início de ministério. E eu queria muito que você prestasse atenção naquilo que vai ser falado agora. Vai ser um videozinho curto de no máximo 5 minutos, aonde eu vou estar trazendo um tópico da mensagem de ontem. Cada dia da semana eu vou trazer um tópico. Nós falamos ontem sobre amemo-nos uns aos outros, sujeitemo-nos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros e perdoai uns aos outros. Você que não pôde estar no culto ontem, eu sei dos seus compromissos, das suas responsabilidades, e às vezes a gente não consegue estar no culto. Mas, principalmente você que não assistiu a mensagem, por favor, veja esse vídeo até o final. E você também que assistiu a pregação, pode estar ouvindo e vendo esse vídeo, porque a gente vai trazer aqui também algumas coisas que nós não falamos ontem durante a mensagem. E daqui a pouco mais também eu vou estar postando o culto de ontem, né? Nós gravamos para que você possa assistir a mensagem na íntegra. Mas eu queria nessa manhã falar com vocês a respeito do perdão. O texto bíblico diz assim, Efésios 4:32, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Olha só que verdade linda a palavra de Deus nos traz aqui nesse texto que nós lemos. Nós fomos perdoados, não porque somos merecedores, nós fomos perdoados por causa de Cristo. E é fundamental para que a igreja caminhe, para que a igreja esteja unida. Nós lemos ontem o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é maravilhoso, mas esse processo de união passa pelo perdão. E aqui a palavra de Deus no livro de Efésios está nos dando um direcionamento. Olha, você deve perdoar por causa de Cristo. No nosso caso, nós não merecíamos o perdão, mas Deus nos perdoou por causa de Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque de repente, quando a gente fala sobre perdão, você deve pensar, né? Você deve imaginar, de repente, alguém da sua família, da sua vizinhança, da sua igreja, do seu trabalho que te magoou, e você deve dizer o seguinte, olha, essa pessoa não merece o meu perdão. Essa pessoa já me causou muito mal, já aprontou muito comigo, ela não merece o meu perdão. Mas nessa manhã, a palavra de Deus está nos direcionando de que nós devemos exercitar o perdão, baseado não no fato da pessoa merecer ou não, mas por causa de Jesus. Fomos perdoados por causa dele, e por causa dele nós também devemos perdoar. Por amor a ele, por consideração a ele, por respeito a ele, por temor a Deus, nós devemos exercitar o perdão. Mas como exercitar o perdão? Finalizando já o vídeo, duas coisas que nós precisamos entender sobre o perdão. Primeiro, não há limites para o perdão. Pedro perguntou para Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoá-lo? Quer dizer, Pedro já devia estar aborrecido com algum dos discípulos, né, alguns dos apóstolos, e já não estava mais a fim de perdoar, já doido para se livrar do irmão. E aí ele pergunta, até 7, né? 7 é o meu limite, mas Jesus fala assim, Pedro, não só até 7, mas até 70 vezes 7. Não há limites para o perdão, porque, infelizmente, nós somos falhos. Eu sou falho, vocês são falhos, e a gente vai, às vezes, pisar na bola 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Tem lições que nós vamos demorar para aprender. E aí, o que vai nos manter unidos como igreja do Senhor é o perdão. O perdão será fundamental para esse nosso início de caminhada. E uma outra verdade sobre o perdão que nós devemos entender e que eu falei ontem na mensagem. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Existem pessoas que nos magoam porque elas não sabem o que estão fazendo. Às vezes estão de cabeça quente, às vezes não entendem que aquele comportamento, que aquela fala vai nos causar um mal, e elas acabam fazendo e dizendo coisas que não deveriam fazer ou dizer.
E isso nos traz uma mágoa, isso nos traz uma ferida, mas se a gente parar para analisar, não a atitude em si da pessoa, mas a intenção do coração, muitas vezes somos magoados porque as pessoas elas falaram sem pensar, elas estavam às vezes fora de si e fizeram coisas que não deveriam fazer, coisas que elas não fariam se elas tivessem parado para pensar, para analisar, se estivessem de cabeça fria. Então, eu queria dizer e desafiar a você que olhasse não só para as atitudes das pessoas, mas para as intenções por trás das atitudes. Às vezes a pessoa não teve a intenção de te magoar, né? Às vezes a pessoa estava fora de si. Então releva, perdoa, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então essa é a reflexão que eu queria trazer sobre o perdão nessa manhã. E amanhã eu trago uma outra reflexão sobre outro ponto da mensagem. E na quarta-feira estaremos juntos, se Deus permitir, para mais um momento de adoração e de estudo da palavra de Deus. Que Deus a todos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.